Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez, compromisso marcado com Deus e com todos os ouvintes da adeb.com, ao qual nós estamos ministrando a Escola Bíblica Sem Fronteiras. Escola essa que tem levado o estudo da lição sempre anterior ao domingo. No caso de hoje, nós estamos com a lição número 2, que fala sobre a criação dos céus e da terra. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para darmos início a esta tão maravilhosa lição. Soberano e eterno Deus, Tu és meu Pai amado, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, queremos Te agradecer, Senhor, por mais esta noite estar aqui na Tua presença, ministrando, Pai amado, mais uma lição, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, ser o nosso professor, Espírito Santo. Vai abençoando, Pai amado, a cada um que está à escuta, Senhor. Meu Deus, mandando aquilo que for necessário, Senhor, para o Teu povo. Porque Tu és aquele, Senhor, meu Deus, que conhece a cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, nós Te pedimos e nós Te agradecemos para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui na lição bíblica, ao qual tem o tema central, o começo de todas as coisas. É o estudo do livro de Gênesis. E hoje, a primeira lição, domingo passado, foi Gênesis, o livro da criação divina. E hoje nós vamos falar da criação dos céus e da terra. A leitura bíblica em classe encontra-se em Salmo 104, do primeiro versículo ao versículo 14, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu. Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vingamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz do vento os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou o fundamento da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como uma veste, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz de seu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhe traçaste, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes rebentar nascente, que corre entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos montaneses mata com ela a sua sede. Junto delas habita as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Amém. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o objetivo geral desta lição é compreender que Deus criou os céus e a terra. Temos alguns objetivos específicos, que é apresentar o criacionismo bíblico, conhecer como se deu a criação do tempo, do espaço e da luz, explicar a ordenação da terra, compreender como se deu a criação da luz, saber como foi a separação das águas e também entender como se deu a formação do reino vegetal, do sistema solar e a criação do reino animal. Meus queridos, o texto áureo, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A verdade prática diz assim: a primeira grande verdade da Bíblia é que Deus criou os céus, a terra e o ser humano. Meus queridos, na introdução, que diz assim, o livro de Gênesis não é uma alegoria, por isso é imprescindível que consideremos a narrativa da criação um fato histórico, algo que aconteceu exatamente como está escrito. Tendo em vista este parâmetro, estudemos agora a doutrina da criação. Conhecemos por definir o criacionismo bíblico. Na realidade, meus amados irmãos, a introdução, quando fala que Gênesis, ou a criação em si, sendo um fato histórico, não é uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob uma forma figurada. E nós sabemos que quando fala de criação, muitos são a teoria. Na realidade, nós estamos falando de uma doutrina, a doutrina verdadeira, que é a criação do nosso Deus. Muito tem se falado sobre a teoria de doutrina, doutrina da criação, de evolução, e tudo isso são pessoas que começam a querer deturpar a Bíblia Sagrada. E nós não poderemos entender o criacionismo se nós não entender que é pela fé que nós estamos estudando este assunto. Por isso que o texto áureo, com bem propósito, o comentarista, ele colocou aqui que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o livro de Gênesis é um livro da história da criação. Nós vemos no livro da criação, ele não há parábola, ele há um relato histórico. Sabemos que a história da criação, ela não é científica, não podemos provar pela ciência. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que pela fé, pela palavra de Deus, entendemos que os mundos foram criados. Jamais será contraditado pela verdadeira ciência. A ciência não consegue entrar em contradição com a palavra de Deus. E nós estudamos hoje acerca do criacionismo, vamos estudar, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar a ponto de vista da religião, porque Gênesis é um livro de religião. E o estudo da ciência, ela traz muitas teorias. Nós vamos ver no Salmo 121, capítulo 2, 121, capítulo 2, nós vemos já o salmista falando a respeito da criação do mundo. Quando diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada N versículos sobre a doutrina da criação. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas procuram socorro em outros lugares, mas nós devemos procurar o socorro no nosso Deus, o único que fez os céus e fez a terra. O relojoeiro, ele quando faz um relógio, nós sabemos, o fabricante de um relógio, pode ser até um Rolex, ou uma marca comum qualquer, nós sabemos que
O relojoeiro, ele faz o relógio, vai para a exposição, vende o relógio e nunca mais ele vê aquele relógio. Ou seja, ele foi o criador do relógio, mas ele não sabe qual foi o paradeiro do relógio, onde é que ele está, se está no braço de alguém, se quebrou. Nosso Deus não. Nosso Deus, ele como criador dos céus, criador da terra, criador de todas as coisas, ele também nos criou. E ele como criador, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado. E no primeiro tópico, que fala sobre o criacionismo, o criacionismo bíblico, e tem a definição, que diz assim: o criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou, a partir de sua palavra, tudo quanto existe, os céus, as terras, os reinos vegetais e animais, e finalmente o ser humano. No versículo que nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que essa definição Deus criou todas as coisas, mas a partir de quê? A partir da sua palavra. Encontramos diversas narrativas que tudo quanto Deus fez, tudo quanto existe, foi Deus que criou. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os vegetais, Deus criou os animais, Deus criou o ser humano. Ou seja, é a doutrina do criacionismo. Nós entendemos que se alguém lhe perguntar o que é o criacionismo, o que é que nós vamos responder? Nós vamos dizer tudo que Deus criou. Tudo que existe foi Deus que criou. Tudo. O céu, a terra, os animais, os vegetais, o ser humano. Essa é a explicação, o que vem a ser a definição do criacionismo bíblico. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E no segundo subtópico, que fala sobre fundamentos, quais são os fundamentos do criacionismo? O criacionismo fundamenta-se na Bíblia Sagrada, na manifestação silenciosa da natureza e nas observações e estudo que dela fazemos. Romanos capítulo 1, versículo 9, nós vamos entender, nós vamos ver, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusável. Ou seja, nós vemos que o fundamento do nosso Deus, que é na Bíblia Sagrada, é pela sua palavra, não está fundamentado em pesquisa de ciência, não está fundamentado em visão filosófica dos sábios, que temos tantas e tanta teoria de sábios, de homens filósofos, mas nós sabemos que a Bíblia afirma do início ao fim que Deus é o Criador dos céus e o Criador da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos já Moisés escrevendo, dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis é como se fosse um alicerce de um grande edifício, porque o livro de Gênesis nós entendemos que tudo quanto foi criado pelo nosso Deus, pelo nosso Deus. Em Salmo capítulo
95, Salmo de número 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6, diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Né? O fundamento é a Bíblia Sagrada, está fundamentado na Bíblia Sagrada. Em Apocalipse, se você for olhar no livro de Apocalipse, no capítulo 10, o versículo 6, nós vemos também falando a respeito da criação. E jurou por aqueles que vivem para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, a terra e no que nela há, e o mar e no que nele há, que não haveria mais demorar. É mais uma vez apresentando o fundamento da criação. O fundamento está na Bíblia Sagrada, o fundamento está na palavra do nosso Deus. No segundo subtópico, terceiro subtópico, que fala sobre o objetivo, e diz assim: 3 são os objetivos do criacionismo. Primeiro, mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Segundo, demonstrar que por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence. Terceiro, leva-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. O comentarista apresenta aqui 3 objetivos, e nós acreditamos que a Bíblia, como palavra de Deus, verbalmente inspirada, completamente inerrante, a Bíblia não contém erro, a Bíblia é inspirada de Gênesis a Apocalipse pelo Espírito Santo. E nós vemos que os objetivos, o primeiro objetivo, que fala sobre mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. E às vezes as pessoas se perguntam, vêm se perguntando um ao outro, e muitas vezes vêm até perguntar a gente, não é? E pergunta: de onde viemos? Qual é a nossa origem? Quem é o fundador do nosso povo? Qual é o nosso destino? Isso, ao longo do tempo, as pessoas têm se perguntado, e hoje não é diferente, não é? E nós sabemos que só há alguém que pode responder todas essas perguntas: a palavra de Deus, no livro de Gênesis, que é o princípio, é o livro das grandes interrogações e de grande resposta de toda a humanidade. Se a humanidade realmente se voltar para um Deus vivo, um Deus eficaz, não vai ficar embaraçada com a ciência, com a filosofia. Não. Vai ter resposta para todas as perguntas. Quando perguntar qual é a nossa origem, de onde nós viemos, qual a origem do nosso povo, vai estar em Gênesis. Se perguntar, e de onde nós viemos, também vai estar em Gênesis. Foi o nosso Deus que fez do barro, soprou, deu o fôlego de vida, e da costela dele fez a sua adjuntora, fez a mulher. Daí, de Adão e Eva, foi que veio todos os povos. Não existe questão de dúvida. Qualquer interrogação, seja qual for o tamanho da interrogação, saber qual é o nosso destino, não é? E o nosso destino é aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Será salvo. E está a resposta a toda a humanidade, seja qual for a pergunta que a humanidade queira saber sobre a criação dos céus, a criação da terra, a criação dos vegetais, a criação do reino animal, a criação do ser humano.
seja qual for a pergunta, qual for a dúvida, procure ler no livro de Gênesis. Meus queridos e amados irmãos, o livro de Gênesis é o princípio de todas as coisas. Não existe outro princípio fora esse. Meus queridos irmãos, mais uma vez vamos voltar à lição e nos objetivos, continuando com os objetivos. O terceiro objetivo diz que leva-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. No Salmo 26, no Salmo 96, no versículo 1 e o versículo 2, diz assim: Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamei a salvação dias após dias. Nós vemos que nós devemos adorar o nosso Deus como nosso Criador, nosso provedor, e qualquer ato que nós devemos fazer ou planos para a nossa vida só se torna possível quando buscarmos a Deus. Temos que nos apresentar diante do nosso Rei para adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje, muitos querem adorar só na aparência, mas nosso Deus, Ele quer uma adoração em espírito e em verdade, porque nosso Deus, Ele merece toda a honra, merece toda a glória, toda a majestade, força, santidade. E na realidade é um privilégio para nós, em adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por Ele ter nos criado e continua nos ajudando, ajuda toda a humanidade. Nós temos uma ordem na palavra de Deus para adorar ao Senhor, para exaltar o seu grande nome, quando diz assim, que cantai ao Senhor todos os moradores da terra, né? Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. É uma ordem para que nós venhamos a adorar ao nosso Deus, que é Criador dos céus e Criador da terra. Meus queridos, o tópico 2 fala sobre a criação do tempo, do espaço e da luz. E aqui diz que entre os versículos 1 e o 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo definido, no qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus e os anjos, e finalmente a terra ainda informe. Nós sabemos que o mundo ele foi criado, e todas as coisas, em 6 dias. No 7º Deus descansou. Mas será que esses dias é literal? Ou houve um intervalo de tempo? Porque a palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então, nós vemos que o primeiro subtópico fala sobre o tempo. O tempo. Embora a Bíblia não o diga, podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Isto porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal. Só o Criador é eterno. A criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo as intervenções e cuidado divino. Nós vemos aqui o Salmo 104, versículo 5, que está aqui na lição. Nós vamos ler para que a gente venha a entender o que é que o comentarista ele está falando aqui.
lançou o fundamento da terra para que não vacile em tempo algum. Em tempo algum. Para que fosse criado o tempo no âmbito temporal. Nós sabemos que Deus ele é eterno. Ele é o dono do tempo. O tempo do Senhor não é como o tempo do homem, né? O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo que não se pode contar. E o tempo do homem não, o tempo do homem é cronos, vem de cronologia. É um tempo que se conta com segundos, com minutos, com hora, com dia, com semana, com meses e com ano. Né? Temos o nosso calendário. E o tempo, era preciso que Deus realmente criasse o tempo no sentido temporal. No sentido temporal. Por quê? Porque a criação, ela se acha sujeita ao tempo. Deus não. Deus ele é eterno. Deus criou todas as coisas. E no segundo subtópico, que fala sobre o espaço, e o que é espaço? Podemos defini-lo como o tecido cósmico que Deus criou para colocar os corpos celestes. Portanto, o espaço também é criação divina. E o espaço não se refere ao céu onde Deus está. A Bíblia nos mostra a existência de 3 céus. Nós vemos como quando o apóstolo Paulo diz que ele conhece um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, ele estava se referindo a ele mesmo, e aí ele fala em 3º céu, né? Céu onde Deus se encontra hoje, 3º céu. E quando fala nos céus, no espaço, nos anjos, nós sabemos que os céus é a morada do nosso Deus, né? E os anjos também. Ele foi criado para adoração ao nosso Deus, para adoração ao nosso Deus. E no terceiro tópico fala sobre a ordenação da terra. E o primeiro subtópico fala sobre o Espírito Santo na criação. O Espírito Santo pairou sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele esteve presente e desempenhou um papel ativo na obra da criação. O que vemos pelo relato bíblico é que a cada dia Deus fez uma tarefa diferente, mais ordenada, orquestrada, para que a vida fosse possível em nosso planeta. E o Espírito Santo, ele teve um papel muito, mas muito importante na ordenação da terra. Nós vemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que quando diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A gente vê o processo de Deus que Deus usou para criar. E nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na criação. O papel do Espírito Santo, ele exerceu no passado, continua exercendo hoje na igreja, né, no presente, e ainda vai exercer o seu papel muito importante também no futuro. Nós entendemos que Deus, o Pai, é o Criador. E o Filho, Jesus Cristo, é o coordenador de todas as coisas. E o Espírito Santo é o aperfeiçoador, aquele que concluiu e preserva toda a criação em ordem até hoje. Nós vemos lá já em Gênesis, que já é outro assunto, a doutrina da Trindade. Nós vemos o Pai,
o Filho e o Espírito Santo no ato da criação. Deus, o nosso Deus, o Pai, Ele planejou tudo isso antes da fundação do mundo, estava tudo planejado. Jesus, Ele executou todo o plano que Deus tinha preparado para a terra. E o Espírito Santo, Ele completou e continua preservando. A Bíblia diz que o que detém o inimigo aqui na terra ainda se chama Espírito Santo. E a atividade do Espírito Santo, ela estava intimamente relacionada com o Pai e com o Filho. Não foi nada separado, porque a Trindade ela não se pode separar. Havia uma intimidade tão grande nesta criação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algo indivisível, algo indivisível. E aqui, no segundo subtópico, fala sobre as tarefas ordenadas, que fala assim: em sua obra a cada dia, Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocada a vida em nosso planeta. Primeiro, Ele preparou o mundo para receber os seres vivos. Depois, os criou. E Ele primeiro criou o ambiente em que viveríamos, para depois nos criar. E nessa tarefa, onde Deus ordenou todas as coisas, nós sabemos que Deus, Ele é real, né? E o criacionismo, ele não é um mito, é uma verdade. E quando se fala que Deus tudo criou, algumas pessoas ainda perguntam: e quem criou Deus? Meus amados, o Todo-Poderoso, Ele não teve um início. Ele não teve. Ele é o dono do tempo. Ele é um ser atemporal. Ele é um ser atemporal. A Bíblia também não tenta provar a sua existência de maneira nenhuma. Ela simplesmente inicia afirmando: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Ou seja, as teorias que explicam a criação do homem e do universo são apenas teoria. Conhecimento especulativo, começa a especular, né, a criação, começa a especular como foi que Deus surgiu, né? E nós sabemos que a Bíblia Sagrada afirma que a história da Terra, ela se ajusta à Bíblia, e que Deus usou o processo evolutivo para criar. E isso não é uma ideia recente, não foi alguém que inventou. Não, Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele fez todas as coisas, e tudo que existe, tudo que foi criado pelo nosso Deus, Meus amados irmãos, nós vamos falar sobre a criação da luz. O primeiro subtópico fala sobre e houve luz. A criação da luz, primeiro dia do universo, é carregado de significado. Embora o Criador dela não precisasse, a criação a reclamava. Salmo 139, versículo 12. Sem luz a vida seria impossível. O segundo subtópico fala sobre a luz inicial. A luz de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, não era proveniente do sol, pois este só viria a ser criado no quarto dia. Ela provinha do próprio Deus. Luz semelhante, porém mais gloriosa, haverá na Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 22, versículo 5.
Meus queridos e amados irmãos, quando Deus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele não precisa de luz. Por quê? Porque nem a luz, nem a treva, para Ele é a mesma coisa, tanto a luz como as trevas. E além disso, Ele habita em luz. Luz essa que é inacessível. Nós encontramos isso no Salmo 139, versículo 12. Nós vemos que a obra do Senhor, ela, para formar a terra, o Senhor ordenou que houvesse a luz, haja luz. Nós vemos no primeiro subtópico que fala sobre e houve luz. Somente o Pai das luzes, somente Ele, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17. A luz do primeiro dia não era gerada pelo sol, que só viria a existir no quarto dia da criação. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que no quarto dia foi que veio realmente Deus fez o sol. E por que nesse dia haja luz? Nós vemos que simplesmente Deus é a sua fonte. Essa luz é o próprio Deus. E também na Jerusalém Celeste, nós não teremos qualquer necessidade de sol. Por quê? Porque o próprio Criador será a luz da nova criação. A terra e os céus atuais já terão passado. Tudo será novo. E o nosso Deus, Ele será a nossa luz lá na terra celestial. A partir daí, nós não vamos precisar mais de luz do sol, das estrelas, da lua. Nós vamos necessitar de luz solar. Por quê? Porque a luz eterna, ela é provinda do próprio Criador, do Deus que ilumina todos nós. Hoje nós podemos dizer que nós estamos na luz, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. Glória a Deus. E Jesus, como a luz do mundo, nós vemos que nele não há trevas. Não há trevas. Não é? 1 João, capítulo 1, versículo 5. Por isso, aprove-lhe enviar-nos o seu unigênito como a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Nós vemos que em Jesus Cristo nós andávamos em treva, mas em Jesus Cristo somos recriados para uma nova realidade espiritual. Hoje nós andamos na luz, porque hoje nós somos uma nova criatura. Porque sem o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, onde estaria eu? Onde estaria você? Estaríamos aonde? Estaria aprisionado nas trevas espirituais. Até que se morresse sem Cristo, nós seríamos lançados na escuridão mais exterior. Mas hoje nós caminhamos na luz. Nós vivemos no reino da luz. E como luz, devemos resplandecer aqui na terra como luz. Só em Cristo o ser humano é capaz de andar nessa luz. Meus queridos, no tópico 5, que fala sobre a separação das águas, e a separação das águas e a criação da atmosfera. Na separação das águas, Deus diz assim: Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Isaías 45, versículo 18. Por isso, no terceiro dia da criação, separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 10.
nós vimos que Deus já tinha iluminado o espaço com a sua luz, a primeira luz que foi o sol. O Criador passa agora a separar as águas que se achavam acima e abaixo do firmamento. Nós não podemos explicar como isso aconteceu, mas por esse motivo, não é? Nós vimos que nós às vezes tiramos até conclusões, não é? Nós vimos que o planeta era sem forma, era vazio. Até o segundo dia da criação, a Terra ainda não possuía uma forma definitiva. Existia a ausência de atmosfera, as suas águas tanto ficavam embaixo do solo como que ficavam em cima. Era tudo deforme, era vazia, era deforme. E era necessário que o nosso Deus, como Criador de todas as coisas, não é? Era um caos, ordenasse, conforme registra o autor sagrado, que diz assim, né, Moisés escrevendo, ele diz assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 1, versículo do 6 até o 8. Do 6 ao 8. Deus, ele criando todas as coisas e vendo que estava um caos, ele começou a separar, fazer a separação da terra, das águas, e ali houve a tarde e houve a manhã, ou seja, é o nosso tempo cronológico, o tempo que nós podemos contar. No firmamento, nós podemos dizer que é o espaço sideral, né? Nós podemos dizer que nós não podemos nem confundir, porque no terceiro dia é que ele vem criar a terra seca. O firmamento é a atmosfera terrestre. E nós podemos dizer que Deus, ele proporcionou um habitat para o ser humano. Nós sabemos que existem outros planetas, mas que, segundo as pesquisas, não existe vida nesses planetas. Por quê? Porque não tem condições nenhuma. Mas o nosso planeta não. Nosso planeta, nós vemos que, e principalmente antes do dilúvio, que era protegido até pelos raios ultravioleta. Hoje a camada de ozônio, quem acabou a camada de ozônio mesmo foi o próprio homem. Nós vemos que o sol cada vez mais está atingindo a humanidade. Muitos têm sido acometidos de câncer de pele, mas antes não era assim. Nós vemos que tanto Adão como seus filhos vivia muitos anos. Hoje, o máximo que o homem vive é 90, 80 anos, e às vezes, por exceção, chega a 100 anos, 115 anos, 110 anos, mas na realidade a Bíblia fala que depois de 70 é só enfado e canseira. E nós vemos que o ser humano, ele vai definhando até chegar aos parâmetros atuais. Aliás, sobre aquela atmosfera, o corpo humano cada vez mais tem se deteriorado. E nós vemos que tantas coisas, né, os raios solares
daninho, né, à humanidade, mesmo que a gente fica se expondo ao sol após 10 horas da manhã e o sol de 11 horas, de meio-dia, de 1 hora da tarde, nós vemos que causa doença no ser humano. E assim, nós vemos que o paraíso que era antigo, né, nós vemos que cada vez mais está sendo acabado. E nós pedimos misericórdia, porque o ser humano é que acaba realmente com aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez no original. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez foi bom. E continua sendo bom. Porém, o homem, cada vez mais, ele querendo ser sábio, querendo ser inteligente, começa a destruir aquilo que Deus fez. E a porção seca, nós vemos que não era intenção do Senhor criar uma terra encharcada, nem um imenso deserto. Tinha a porção seca, tinha as águas, né? A terra boa, para que o homem viesse trabalhar. Ideal com mares, com rios. Nós vemos que os mares banhando as ilhas, os rios também. E a porção seca, a terra. A atmosfera agora envolve a terra não mais sem forma, não mais vazia. Nós vemos que tudo cronometrado, tudo certinho. Quando ele disse, ajunta as águas debaixo dos céus em um só lugar e apareça porção seca. E assim se fez. Foi pela palavra do Senhor. A porção seca, Deus chamou terra. E ajuntamento de águas, Deus chamou mares. E viu Deus que tudo que ele fez era bom. Gênesis capítulo 1, versículo o 9 e o 10. Meus queridos, no sexto tópico, que fala sobre a criação do reino vegetal, e temos 2 subtópicos, que é o reino vegetal, e temos também as possibilidades do reino vegetal, e o primeiro subtópico, que fala sobre o reino vegetal, nós vemos que já havia mares, continentes, rios, já existia a porção seca do planeta, mas só que o planeta é como se estava despido, né? Estava despido, nua de planta, de ervas. A vida ainda não era possível. E Deus torna o reino vegetal pela sua palavra. Pela sua palavra, diz, haja ervas. Haja ervas. E fez o Senhor ervas, fez o Senhor todas as árvores frutíferas, para que desse o fruto ao homem, para que desse o fruto ao homem. E nós vemos que o nosso Deus, ele pensa em tudo, ele pensa em tudo. E ele, decretando o surgimento do reino vegetal, ele disse assim, produza a terra relva, ervas que se dê semente sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu erva, que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E mais uma vez, viu Deus que era bom. Meus queridos, nós vemos ainda o solo virgem, né? Ainda ia ser produzido. Nós vemos na realidade o solo ainda virgem, quando Deus disse assim, produza árvore, produza erva.
E quando Deus olhou assim, começaram a brotar árvore, começaram a brotar ervas. Aquele chão a qual estava ali, naquele momento que Deus tinha feito, né? Ainda estava virgem, começaram a nascer árvores, começaram a nascer ervas. Na realidade, um grande milagre pela palavra do Senhor. Começava a nascer as flores. E somente Deus, o nosso Criador, para criar tanta maravilha que o nosso Deus tem feito para o ser humano. Nós passamos assim pelos bosques, pelas vegetações, e vemos assim tudo verdinho, tantas cores, tudo orquestrado. Nós vemos assim uma flor, é a coisa mais linda do mundo. As cores detalhadas, amarelo, azul, rosa, e cada flor dessa é orquestrada pelo Senhor. É o nosso Deus que está provendo todas as cores. Quando nós passamos assim, já que a gente vê aquela parte tudo verdinha, a gente vê os lírios no campo, às vezes ninguém nem planta, mas nós estamos vendo ali que Deus foi o que plantou. Meus queridos e amados irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, um Deus que cria todas as coisas. A criação do reino vegetal. O primeiro subtópico fala sobre o reino vegetal. O segundo subtópico fala sobre as possibilidades do reino vegetal. E nós acabamos de estudar que esse reino vegetal também foi orquestrado pelo nosso Deus. O sétimo tópico, que fala sobre a criação do sistema solar, nós vemos que o primeiro subtópico, a criação do Sol, da Lua, das estrelas. E o terceiro subtópico fala sobre a perfeição do sistema solar. E até o quarto dia, o Espírito Santo ainda paraiva sobre as águas, a fim de emprestar forma e mantê-las em suas coordenadas. Afinal, nosso planeta depende da força da gravidade do Sol. De outra forma, seria um astro errante, no qual a vida seria impossível. Por isso, Deus, Ele cria o sistema solar, para que o habitat do ser humano ficasse realmente orquestrado pelo Senhor. Por isso foi preciso criar o Sol, a Lua e as estrelas. É uma perfeição do sistema solar. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias, dizendo assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a lei fixa a luz, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falhares esta lei fixa diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias capítulo 31, versículo 35 e o 36. Não há máquina tão perfeita quanto o sistema solar. Nós podemos afirmar e dizer que, na realidade, Deus tinha que dividir o tempo. O tempo era contado apenas com dias, né? A criação do sol, da luz, das estrelas. Nós vemos que pode ser dividido em semanas, em meses e anos, século, milênio. E acrescenta ainda que a partir de agora a Terra ganha mais um movimento, que na geografia nós entendemos por a translação, a sua viagem anual ao redor do Sol. Ao redor do Sol.
E na criação do reino animal, que é o tópico 8, que fala assim: somente depois de o ambiente natural estar devidamente aparelhado, é que Deus criou no quinto e sexto dia os animais aquáticos, alados e terrestres. O Criador agiu de forma sábia em seus intentos. Nós vemos que no quinto dia Deus criou os grandes animais marinhos, os peixes. Em seguida, Deus criou as aves. Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 21. Ato contínuo, ordenou-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi a ordem que Deus deu, né? Quando Deus criou, aí Deus disse: se multiplique e enche a terra. Nós vemos que os peixes começaram a brotar dos mares. Nós vemos também que pela palavra do Senhor, as aves também começaram a ocupar o espaço, né? O céu que nós vemos hoje, segundo a sua espécie. Nenhuma espécie evoluiu de outra. Tudo foi criado por Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Ele não esqueceu nenhum detalhe. Ele fez tudo. Fez os peixinhos, fez as baleias, fez os tubarões. Não tem os peixinhos que nós compramos e colocamos no aquário, que aqueles peixinhos não crescem de maneira nenhuma? Foi Deus que criou. As baleias, os tubarão, todos os tamanhos. No mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Nós vemos também o pardal, o roxinol, o curió, o sabiá. Também Deus fez a águia, que é um predador. Mas tudo foi Deus que fez. Todos os pássaros, todos os peixes, foi Deus que fez. Deus também fez os animais selvagens, mas também fez os animais domésticos. Selvagem e doméstico. É a obra divina. Nessa obra divina não há espaço para nenhuma outra teoria. Mesmo que o homem queira ser mais sábio do que o nosso Deus, não vai encontrar espaço. Nós dissemos no início que não é pela ciência que nós provamos a criação do nosso Deus, e sim, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que é o textuário da nossa lição, que é pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pelo nosso Deus. Nenhuma espécie necessita de outra para evoluir. Nós vemos que a teoria que muitos defenderam e continuam defendendo, que o homem ele veio do macaco, mas até hoje nunca foi encontrado um homem metade macaco. Ou encontra um macaco primitivo de muitos anos atrás, ou vai encontrar um homem, mas jamais. Não tem como provar essa teoria da evolução, essa teoria da transformação. É o nosso Deus, foi Ele que fez chamada a vida. Toda a vida que nós vemos hoje, no reino vegetal, reino animal, reino mineral, todos os reinos, foi o nosso Deus que criou. Meus queridos, nesta conclusão, que fala assim, que Deus não se limitou a criar os céus e a terra, os animais e o ser humano, fazendo-se presente em sua obra, mas sem confundir-se com esta. Ele se mostra presente e soberano em todas as coisas. Não estamos sozinhos no mundo. O Pai Celeste zela por nós. E como falei antes, a historinha do relojoeiro.
do fabricante que faz o relógio. Faz o relógio vai embora, no braço de alguém, pode ser valioso como for, mas nunca aquele que idealizou, que fez aquele relógio, vai encontrá-lo novamente. Nosso Deus não. Nosso Deus tem os olhos como chama de fogo. Ele pega a terra e coloca nos cabelos dos seus pés e olha assim e vê a todos, porque Ele é onipresente. E na conclusão, meus queridos, a criação de Deus, ela é perfeita. Mesmo que alguns não queiram entender como a criação de Deus como sendo perfeita, mas ela não é só perfeita, como também ela é bela, ela é sustentável. Nós descobrimos isso quando a gente lê em Gênesis. É por esse motivo que nós estamos alegres aqui nesta noite, dando esta lição sobre a criação de Deus, sobre a criação que criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. Nós vemos que a ciência, ao longo do tempo, fez tantas perguntas, né? Tantas perguntas, tantas páginas, que podia ser elucidada simplesmente lendo o livro de Gênesis. Sim, o livro de Gênesis. Nós estaremos aqui sempre defendendo esta tese, que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Fique com Deus todos e eu agradeço pela companhia de todos. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando mais uma vez a Escola Bíblica Sem Fronteiras. Glória a Deus. Deus amado e santo, em Tua presença, Senhor, nós estamos aqui nesta noite e agradecendo, Senhor, por esse estudo maravilhoso que fala sobre a criação dos céus e a criação da terra, Senhor. Meu Deus, continua abençoando, Senhor, meu Deus, a todos os ouvintes, a todos os internautas, ao qual está acompanhando neste momento, Senhor, a esta aula, que o Senhor possa proporcionar tudo o que deseja o coração de cada um, Senhor. Renovo espiritual, cura divina. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos para todos sempre. Amém.